Hoje nós estamos no capítulo 19 do livro de Provérbios. Vamos estudar a palavra de Deus? Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presente. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido de leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como a goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que ser mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão. A prudência repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. O capítulo 19 de Provérbios é um dos mais práticos do livro, pois lida com as tensões sociais, a gestão das emoções e a maturidade. Salomão já inicia o capítulo enfatizando que o caráter supera a riqueza. O versículo 1 diz que é melhor ser pobre e íntegro do que ser rico e perverso. A sabedoria aqui é entender que a riqueza sem princípios é uma armadilha que vai levar a pessoa para o mal. No versículo 3, Salomão fala que nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E ele diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o coração do homem se ira contra o Senhor. Olha como Salomão ele está dizendo que nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. E nós não podemos culpar o Senhor por causa de algo que deu errado na nossa vida. Nós fazemos o errado, escolhemos errado, e depois, quando não dá certo, nós dizemos que foi o Senhor, nós ficamos com raiva dele. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo aqui. Então, ele nos ensina a assumir a nossa responsabilidade e a não culpar o Senhor pelos nossos erros. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida diária. Em primeiro lugar, aprenda a deixar passar as ofensas. O versículo 11 diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas.
Então, ignore as ofensas. Salomão nos ensina que nem toda crítica ou grosseria merece resposta. Em segundo lugar, invista em conhecimento antes de agir. O versículo 2 diz que o zelo sem conhecimento não é bom. Então, antes de começar um negócio, antes de tomar uma decisão, estude e adquira o conhecimento. Em terceiro lugar, pare de culpar o destino ou a Deus pelos seus erros. Olha, o versículo 3, ele nos convida a nós analisarmos aquilo que nós estamos escolhendo. Todas as vezes que você enfrentar uma consequência ruim na sua vida, faça uma pergunta para o seu coração. Qual decisão minha me trouxe até aqui? E não dizer, olha, foi Deus, a culpa é de Deus. Não. O que você escolheu lá atrás que está fazendo você passar pelo que você está passando? Em quarto lugar, ouça conselhos para garantir o seu futuro. Versículo 20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Então Salomão continua nos incentivando a aceitar conselhos e a pedir conselhos. Em quinto lugar, seja generoso de forma estratégica e espiritual. Versículo 17 diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Saiba que sempre que você for generoso com alguém que está precisando, o próprio Deus te recompensará. É você ajudar quem não pode te dar nada em troca. O Senhor vê isso agrada ao Senhor. Você vai estar cumprindo um princípio bíblico. E todo princípio bíblico é seguido de promessa. E eu quero finalizar o capítulo 19, declarando sobre a sua vida que o Senhor cumprirá as suas promessas na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus.